Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. É um prazer receber você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. A nossa saudação para você aí, saudação para as técnicas e técnicos também nos bastidores, trabalhando, né, para chegar a 24 horas de programação também para você. Então, como eu disse, aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela é a Franciele Pasquim. Olá, Franciele. Olá, Nando. Olá, pessoal. Tudo bem aí? Tudo bem agora com a sua companhia? Nós vamos trazer, né? A gente tem costume muito de buscar a sabedoria de Emmanuel, né? E o livro que a gente está em mãos aqui com o texto se chama Hoje. Olha, então, hoje, o livro Hoje. Na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, da autoria, como disse, de Emmanuel. E o tópico que nós separamos aqui para o dia de hoje, para os comentários da Franciele, as reflexões, se chama Se Quiseres Servir. Então, ele coloca aqui, olha, a lei de causa e efeito terá ajustado aos teus momentos de agora problemas difíceis de resolver, incluindo provações que te acabrunham a alma. No entanto, se quiseres servir a benefício dos outros, a misericórdia divina interferirá no campo da divina justiça em teu favor e conseguirás, sem dificuldade, renovar o próprio caminho. Então, essa é uma das coisas que acontecem mesmo, né? Pelo menos nas nossas experiências, eu acredito que da Fran também, a gente às vezes encontra complicadores, né? Para poder a gente, de repente, levar uma tarefa, sempre vai ter alguma coisa que quer ou atrapalha esta tarefa, seja ela mediúnica, seja até uma tarefa de estudo, ou uma tarefa de social, né, um trabalho social. Às vezes acontece isso, não é verdade, Franciele? Verdade, Nando. Sempre tem aquele parente, né, na hora do evangelho no lar, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Sempre tem um interfone, uma campainha. Isso é natural, né? O mundo de hoje também isso quer nos mostrar, né? Que apesar das intercorrências, o trabalho continua, né? Vamos observar um pouquinho a história dos discípulos, né, de Jesus. Todos tinham impedimento para não seguir o mestre. Então, acho que mostra um pouquinho isso, né? Essas interferências, elas não devem ser barreiras para a gente desempenhar e servir, né, no bem. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque senão a gente fica esperando as condições ideais e elas nunca, né, às vezes estarão a nosso favor. Então, a gente precisa ser firme, né? Essa mensagem vai falar da firmeza, né? Eu lembrei muito de Paulo nessa mensagem. Deve ser porque eu gosto muito de Paulo, tá? Então, tudo me lembra Paulo. Ah, Paulo é maravilhoso, né? E se sabe que ele também fala aqui que, a- com tudo isso que possa acontecer, a misericórdia divina interferirá no campo da divina justiça. Então, se você se coloca, né, numa tarefa de utilidade ao próximo, de amor ao próximo, né, com certeza a gente vai ter ajuda também para desembaraçar muitas situações, desimpedir, e estar nos colocando para... até lembro do Chico. O Chico sempre é uma lembrança boa, né? Ele, todo sábado, ele visitava uma moça, né? Que estava ali no leito, né? Muito adoecida, com condições assim, realmente, que não ficaria muito tempo viva, mas todo sábado o Chico estava lá, e ela não falava,
ela não expressava nenhuma palavra. Ela tinha também os membros do corpo deficientes. E o Chico sempre falava, fala Jesus, fala a palavra Jesus. E ele foi, né? Você deve conhecer essa história, né, Fran? Até que, num determinado momento, ela falou, Jesuso. Ela falou. Aí, essa moça desencarna, né? Desaparece aí na espiritualidade e passa-se o tempo, né? E Chico sempre gostava daquela visita ali, né? Naquela casa, né? Aos sábados. Aí ele está lá trabalhando, de repente parece um espírito, né? de muita luz na frente dele. Era um espírito, né, feminino de uma mulher, e ela se aproxima, toda bela, e Jesus olha para ela e não sabe quem é, né? E pergunta, quem é você, né? Qual o seu nome? Ela falou, vou dizer uma única palavra, você vai reconhecer. Aí ela fala, Jesuso. Aí ele sabe que era ela, né, Fran? Que história bonita do Chico, né? Das suas tarefas, né? Das suas competências e das suas atividades que ele pegou assim com muito amor, afinco, né? Mesmo diante de tantas adversidades. É verdade. Até eu, né, para conversar um pouquinho sobre essa mensagem que você selecionou, eu me lembrava de uma que tinha título Servir e Marchar, do Fonte Viva, que é uma mensagem que eu gosto bastante. E vai colocar lá, né, que enquanto a gente não tomar essa consciência de que a gente tem a herança divina, né, então, ou seja, nós somos filhos de Deus. Então, os obstáculos existirão, mas nós somos filhos de Deus. Deus. Até a descida vai ser difícil, né? Descida não é fácil, correr na subida é difícil, correr na descida é fácil. Mas quando você não tem consciência de que você é filho de Deus, a descida fica difícil. Então, tudo se torna um empecilho na prática do bem. Então, voltando novamente, né, na vida dos servidores do Cristo, eles também tinham obstáculos, tinham dificuldade. Jesus mostra em muitos momentos, né? Nossa, mas mestre, essa multidão vai conseguir se alimentar desse pão? E Jesus, né, pega lá o pão e aquele pão se multiplica e é possível servir a todos. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente também se coloca numa condição de muitos impedimentos. Ah, eu não posso ajudar na casa espírita porque eu moro longe, eu não consigo me locomover. Não tem ninguém que me leva. Ai, não sei o quê. E tudo a gente vai colocando, né? Um obstáculo. Ah, esse horário não é bom para mim. A casa espírita tinha que abrir outro horário. E aí vai, né? Quando a gente participa da reunião de gestão, né, a gente vai observando as muletas, né, de desculpa, de justificativa, do porquê que a gente não faz o que tem que ser feito. Então, a gente tem que observar isso. Sou filho de Deus, tenho obstáculos na minha vida, mas tenho condições reais para enfrentar e para poder servir. Isso mesmo, todos nós, independente de quem quer que seja. A gente pode sair um pouquinho das nossas dificuldades, né? Porque a gente tem os nossos desafios, dores, dificuldades, e quando a gente sai para essa tarefa, com certeza a gente volta mais fortalecido, fortalecida, né? O Emmanuel continua aqui, ó, por injunções da tarefa que desempenhas, adversários gratuitos te impõem duros de reveses, promovendo discórdia e incompreensão em torno das responsabilidades que te marcam as horas. Mas, se quiseres servir a breve tempo, transformará aversão em simpatia, angariando novos amigos para a esfera de tua causa. Eu lembro de mais uma passagem do Chico, que ele também ia levar alimentos, né? Também acho que era aos sábados, próximo de uma ponte onde ficavam alguns mendigos, ele sempre estava lá levando o que podia, né? E o que não podia. E um dia não conseguiram levar nenhum alimento. Levaram água e aí o Chico estava triste, né? Porque não pôde levar. Chegando lá, teve alguns que falaram, como assim? Não trouxe nenhum alimento para nós? E os outros falaram assim, não,
Poxa, ele vem toda semana aqui, a gente tem que agradecer, pelo menos lembra da gente e tal, né? Nisso, vem vindo um caminhão, aí esse caminhão para ali próximo do Chico para pedir uma informação, aí fala assim, estou procurando lá o Centro Espírita do Chico Xavier, né? O senhor podia me indicar o caminho aqui? Aí eu falei assim, mas o que que isso? Aqui tem uma doação aqui de alimento que foi, e um senhorzinho de barba branca e cabelo branco me falou que eu viesse por esse caminho que encontraria quem ia me indicar o local. E aí chegou aquele caminhão de alimentos ali. Então, muitas vezes, acontece, né, Fran, de a gente ter os reveses, como o Emmanuel coloca aqui. Porém, ele fala, transformarás aversão em simpatia, né? Coisa bonita. Nossa, bem lembrado dessa passagem de Chico, né? Chico tem assim, né, surpreendente, né? E também mostra assim, né, a elevação do espírito, essa disponibilidade, né, de ajudar mesmo com dor na perna, dor na cabeça, enfim, cheio de desajustes, né, físicos, e ainda assim trabalhando no bem. Eu acho que o Chico assim é esse exemplo da gente não se mobilizar na tarefa, porque a gente tem uma tendência a se conformar, uma tendência ao comodismo, uma tendência a só vou ajudar quando eu tiver, e coloca uma lista, né, imensa de itens que a gente nunca vai alcançar. Então, o Chico fala assim, vai lá, né, Deus provém, né, você tem o quê? Você tem um braço? Deus te dá outro braço. Você tem uma perna? Deus te dá outra. E me fez lembrar aqui, para quem quiser também acessar, eu gosto muito de ver, conheci, né, essa pessoa através das palestras do Divaldo. Conheci assim, né, virtualmente. O Cláudio Vieira, se eu não estou enganada, acho que é Cláudio Vieira, né? Que é um menino que o Divaldo conheceu, não sei se é no interior da Bahia, posso estar enganada aqui, viu, gente? E ele mostra essa alegria em viver. E ele tem uma deficiência, né? Bem assim, física, severa, mas ele mostra, né? Uma alegria em viver, uma alegria em conhecer o mar, uma alegria em conversar com as pessoas e palestrar. E às vezes eu entro lá no TikTok, ele tá lá numa live falando inglês com uma multidão. Então eu vejo assim que a limitação dele, no caso dele, não tem limitação física, não tem barreira, né? O espírito é potente, é forte, né? E o corpo dele também reage a essa força que ele tem em viver. Então fica aí um exemplo, depois quem quiser dar uma olhadinha lá no TikTok, Cláudio Vieira, ou no YouTube, vai encontrar lá muitas coisas interessantes. E me faz lembrar também do Gigante Deitado, né? Que apesar de toda dificuldade, né? Quem já assistiu palestra do Gigante Deitado deve ter dado boas risadas, né, com ele, que é um espírito, né, assim, fenomenal mesmo, né, alguém que mostra essa vivacidade, né, essa força, essa persistência, esse marchar o tempo todo, apesar das dificuldades. Então, fica aí um lembrete para nós, né? Às vezes a gente fica se lamentando, colocando um monte de obstáculo, e essas pessoas nos ensinaram, né, e nos ensinam que é possível marchar e servir no bem, apesar de qualquer coisa, né, que a gente possa imaginar como uma limitação. Limitação está aqui na nossa mente, né, Nando? Até vergonha, né? Olha, o Jerônimo, quando você falou do Cláudio Vieira, imediatamente veio na minha lembrança, na minha memória, o Jerônimo. E aí eu falei, assim que ela terminar de falar, eu vou falar sobre o Jerônimo. Aí você, bom, captou e já falou do Jerônimo. Para quem não conheceu o Jerônimo, ele vivia numa maca, não enxergava, ele só mexia a cabeça dele e tinha um vozeirão, uma voz bonita, fazia palestras, as palestras dele tinham muitos seguidores, inclusive ele tinha um trabalho na cidade dele, lá em Minas, que até tinha acho que era um orfanato que era mantido pela casa que o Jerônimo dirigia, e ele estava ali naquela maca, né?
com dores, com dificuldades, mas não, estava lá, fazia rádio, palestras, dava curso, eu assisti palestra dele aqui em São Paulo, eu, quando fui em Minas, em Uberaba, conheci o Chico, por acaso ele estava lá, naquele dia conversei com ele, né? Então, são esses exemplos de que a gente, né, como a Fran falou, se a gente tem uma mão, Deus dá mais uma, dá uma perna, dá mais outra. A gente tem bastante condições, né, para poder realizar aí tarefas em torno do bem, né? Ele fala aqui, o Emmanuel, estorvos à realização de teus ideais te afligirão a senda. Contudo, se quiseres servir, atrairá braços inúmeros que estarão contigo, sintonizados no esforço das boas obras. Exato, a gente dá lá, né, Fran, a partida e aí outros virão, com certeza, não é? Com certeza, Nando. Eu estava me lembrando aqui também, né? A vida do Chico, ela já mostra bastante isso, né? O quanto esse servir no bem faz com que o espírito se eleve, né? Cada vez mais. Só que toda elevação, ela é marcada de sacrifício, né? Desprendimento, né? Força de vontade, trabalho incessante no bem. Então, a gente vai observando que sem isso, nós não conseguimos nos elevar, né? Até eu, recentemente estou lendo o livro também, que não tem a ver com o meio espírita, mas é interessante, chama A Roda da Vida, que vai falar sobre a trajetória de uma médica, que lida bastante com a temática morte, né? Então, que é um tema ainda que a gente precisa estudar, né? O luto é algo ainda a ser estudado, trabalhado, principalmente nesse momento que a gente perdeu muitos entes queridos, pessoas amigas, né? Como a gente está digerindo tudo isso, mesmo para nós espíritas. Então, esse livro eu achei bem interessante, porque mostra ali, a vida dela foi assim, uma dificuldade atrás da outra, viveu o período pós, Segunda Guerra Mundial, enfim, tudo isso, né, marcou muito a trajetória dela, mas nem por isso fez com que ela fosse menor. Pelo contrário, fortaleceu tanto, né? Na academia espiritual, ela tá assim, maromba, ela tá fortíssima, porque ela foi conquistando qualidades extremamente necessárias para o trabalho que ela ia desenvolver ao longo da vida. Então, vamos imaginar assim, cada dificuldade que a gente tem é realmente uma das ferramentas que a gente vai usar por toda a nossa vida. Então, isso é interessante, porque às vezes a gente vê a dificuldade como algo ruim. Mas não, você sofre aquilo porque aquela dor vai te fazer ajudar outra pessoa que está passando por aquela dor. Então, isso é uma reflexão que o livro proporciona. E casa com essa mensagem, né? Porque vai trazer aí servir, apesar dos pesares, servir, né? Praticar o bem. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que começaram do nada. Eu sempre lembro de Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, né, do Chico, o Divaldo também, né, com aquele trabalho lá em Salvador, e tantos outros que a gente tem como exemplo, pessoas que do nada começaram, foram acolhendo pessoas que estavam em situação de rua, crianças abandonadas, idosos, e vão formando essas casas, né? Essas entidades e que acolhem, né? As casas André Luiz, né? Da onde a gente fala aqui, né? Da FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz. As casas André Luiz também começou ali praticamente do nada, os espíritos orientaram e aí foram acolhendo principalmente aquelas crianças e pessoas que ninguém queria acolher, né? Que são os deficientes físicos e intelectuais, né? Criança, as pessoas abrigam, idosos abrigam, jovens abrigam, mas e os deficientes? Esses não eram acolhidos. E aí começaram essa tarefa e foram, e por incrível que pareça, vão aparecendo e também a ajuda vai chegando, né? Porque tem aí um trabalho muito especial que é feito, né? E com certeza
ele fala aqui, né, que o Deus vai, de alguma forma, encaminhar, a divina misericórdia vai, né, ele fala da divina justiça vai ajudar, né, porque esses espíritos precisam de acolhimento, né, Exatamente. Até estou me lembrando aqui, né? Ó, quem conhece as histórias das casas assistenciais da cidade, né? Ou do município que mora, enfim, vai observar, né? Tudo começou lá embaixo de uma mangueira, né? Um grupo de amigos resolveram se reunir, juntaram, né? Uma quantia X de dinheiro e compraram um terreno, e aí foi. E aquilo foi crescendo, tomando uma dimensão. Ao mesmo tempo, é possível observar, né, instituições que vão se deteriorando e acabando justamente por já não fazerem mais, não terem mais aquela função ou não terem mais um sentido. Então, ao mesmo tempo que a construção, há também a destruição, né? Vai depender aí de como a gente está afinado com essa espiritualidade. Então, é importante a gente observar, pedir sinais, né? Ter a consciência bem assim tranquila com o trabalho que a gente estabelece e faz, mas também pensar, vai chegar um momento que também novos rumos serão tomados, né? Pelos integrantes, pela própria casa espírita. Então, isso é interessante a gente observar. A gente só é um instrumento, né? Esse apego excessivo também à tarefa dificulta que novos trabalhadores surjam, né? Que haja um outro direcionamento do trabalho. Então, tem algumas questões que a gente precisa ainda resolver, né, dentro do meio espírita, por exemplo. realmente, né? Outra coisa que acontece, que o Emmanuel coloca aqui, olha, sofres a influência obsessiva da parte de inimigos desencarnados a te inibirem os movimentos, como se grilhões invisíveis te barrassem os passos. Todavia, se quiserdes ou se quiseres servir nisso empenhado, vontade e decisão, para logo terás convertido desafeto em cooperação, criando atmosfera de paz e amor ao redor de teus dias. Quantos espíritos, quando observam que você, por exemplo, vai a algum lugar e ajuda determinado espírito, aquele espírito que muitas vezes estava ali obsediando, que ele estava inibindo, como o Emmanuel fala aqui, os nossos movimentos, quando alguém da faixa dele de afeto é ajudado, né? Esse espírito acaba mudando. Eu lembro muito numa passagem do livro, da história aí do André Luiz, não sei qual dos livros, mas eu lembro que eles foram ajudar justamente a família daqueles espíritos que estavam assediando e obsediando uma outra pessoa. Eles ficam sabendo que a família daquele espírito obsessor ali estava precisando de ajuda, eles vão até lá e ajudam. Quando o obsessor observa isso, ele fala, puxa, eles estão me ajudando, e aí ele desgarra lá daquela obsessão. Então, muitas vezes acontece isso, né? Há uma alteração aí, né, de um lado para o outro, né? O bem vence. Exatamente, né? O bem, ele toca, né? Ele toca de alguma maneira e desperta no outro aquilo que é divino, né? Porque todos somos, né? Alguns estão com a lente mais embaçada, outros mais afastados, mas tem uma faísquinha ali, né? Cada bondade, né, ela gera uma reação, assim como cada maldade também. Então, observar isso também, né? Hoje em dia a gente fala muito de coletividade, mas a gente ainda é muito individualista, né? Quando eu tenho uma atitude voltada para o bem, essa atitude ela vai sendo transmitida para outras pessoas, é contagiante, né? A gente vive num momento muito contagiante. O bem ainda não está contagiante, né? Só outras doenças, etc. Mas a gente precisa se contagiar mais com esse bem, né? Eu recebi uma bondade, imediatamente já teria que colocar essa bondade para outra pessoa e assim por diante, né? Às vezes a gente recebe um bem e guarda só para a gente. A gente não partilha nada, né? Então, o que que vai acontecendo? Vai ficando um ambiente mais hostil, né? À medida que a gente vai tentando partilhar algo bom, né, e vendo as pessoas
ao nosso redor também felizes, aquele clima vai mudando. Mas aí a gente tem que desapegar do nosso orgulho, egoísmo, né? De todas aquelas tendências que nós temos ainda do homem velho aí em nós. Exato. Agora aqui o Emmanuel diz assim: o quadro de tuas obrigações te parece duvidoso, com vistas à possível execução dos deveres que a vida te designa no erguimento do bem, fornecendo a impressão do iminente insucesso. Entretanto, né, se quiser te servir, colherás novos contingentes de auxílio e verás frutecer, né, trazer novos frutos, em triunfo às flores que dependem dos projetos edificantes. Ai, que bonito, né? É bem poético, né? Verdade, essa mensagem começa com jamais desanimes. E aí eu vou retomar de novo a mensagem do Fonte Viva, que vai falar exatamente sobre essa questão. Mesmo que seus joelhos, né, estiverem desajustados, ou as suas mãos, né, estiverem cansadas, vai estar em Hebreus, essa frase é de Paulo. É preciso marchar e servir. Né? Então, é esse não desanimar, aqui a gente diz muito resiliência, né? Que é você trabalhar ainda que as condições não sejam favoráveis, né? Trabalhar, não é trabalhar doente, mas é quase isso, é na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença, sabe aqueles votos matrimoniais, né? Que fica lá no casamento só, né? Só naquela parte, mas quando chega na hora da verdade, a gente só quer viver, né, a alegria, a saúde, né? A gente esquece que tem a outra parte do tratado, que era na saúde, na doença, né, na tristeza. E aí complica a nossa situação. Então, é exatamente isso, ser o servidor do mestre é trabalhar em condições reais, né, e que talvez não sejam favoráveis a nós, mas espiritualmente ela será muito favorável, né? É aquela ideia, me sacrifico aqui, me santifico lá, né? Só que a gente ainda é apegado, né, às questões materiais. Então, isso dificulta a nossa elevação. Então, vai depender do grau de consciência de cada um, do que a gente quer alcançar espiritualmente, né? E para que a gente vai alinhando os nossos passos nos passos de Jesus. Com certeza. Isso exige de nós, então, atenção, estarmos atentos, estarmos sensíveis, trabalhar a sensibilidade que temos, né? Como Kardec diz que todos somos médios, né? Em potencial. Claro, cada ser com aquela, talvez, a potencialidade maior do que a do outro, dependendo, muitas vezes até de méritos, dependendo também, eu sempre ouvi isso também, eu sou médium, é porque eu sou devedor, mas não é só questão de dívida, de karma, né? É questão de oportunidade, de ferramenta que a gente vai ter para poder colocar no campo da utilidade esses instrumentos que são nos oferecidos através da vida, através desta sensibilidade que a gente precisa trabalhar. Tem médium que fala assim, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não... Mas, por incrível que pareça, no exercício e no trabalho, essa sensibilidade vai se apurando, sim. Ela vai tendo, a pessoa vai se tornando mais sensível, vai captando, vai tendo aquela intuição mais forte. As coisas acontecem por aí, né, Fran? Você tocou num ponto aí, a força de vontade. O que você tem para trabalhar? Não tenho o currículo mais adequado para trabalhar nessa seara do mestre. Mas o que você tem? Tenha boa vontade. Serve, pode entrar no exército. Então, o exército de Jesus não era um exército forte, né, fisicamente, se a gente for observar. Não é fisicamente, mas tinha um ingrediente principal que era a força de vontade. Então, a partir dessa força de vontade focada, né, no serviço, as outras habilidades elas iam sendo aprimoradas,
né, e sendo descobertas, é o que você disse, né? Eu chego de um jeito na casa espírita, às vezes a gente até se choca com a escolha de alguns presidentes de casa. Poxa, você escolheu essa pessoa para fazer esse trabalho. A gente fica assim, né? O julgamento. Só que aí essa pessoa, ela aflorece de uma maneira naquele trabalho, que até fora do trabalho, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, fulano na casa espírita é isso, mas na vida dele, ele é totalmente diferente. Ou seja, é um lugar para que ele floresça uma habilidade que ele não tem, né? E lá tem a espiritualidade, né? Lá a gente está protegido, né? A gente está muito num lugar abençoado, então fica fácil, né? Agora, fora da casa espírita, a gente é a gente mesmo. Ah, Deus, né? Deus lá, o cantinho dele, esperando a gente acertar. Então, basicamente é isso, né? Na casa espírita a gente consegue fazer florescer, ou numa casa assistencial, enfim, na nossa tarefa. O bom seria que a gente transportasse todas essas habilidades em todos os lugares que nós estivermos, né? Aí também é uma escolha, uma escolha nossa, né? A gente precisa saber como eu quero me apresentar nos lugares onde eu estou, né? Ser cristão em todos os lugares, não somente na casa espírita, não somente aqui, né? Nesse momento que a gente está dialogando, mas também no nosso trabalho, na fila do pão, né? Faltou falar na fila do pão, né? Então, a gente tem que falar e ser, né? Exatamente o que nós falamos em todos os lugares. Isso é importante. Já é um exercício, né? É uma tarefa difícil, mas a gente tem que ter. Principalmente na fila do pão, no lugar comum, onde a gente encontra as pessoas. Não é só no centro espírita que a gente vai ser bonzinho, né? A gente tem que ser bonzinho em todos os lugares. A gente tem que aprender. Muito bem, a gente vai dar aquela pausa para a prece, para a oração, para as vibrações, e vou pedir que a Fran conduza essa oração para nós. Aí é o momento de você vibrar, de você visualizar, né? Visualizar é você fechar os olhos e tentar ver na sua mente a pessoa que está precisando de socorro, de amparo e de ajuda, né? Para o nosso lar, para os nossos lares, para os nossos entes queridos. Então, a nossa querida Franciele vai conduzir a prece. Vamos lá, Fran. Então, vamos lá, nesse momento, serenar nossos corações, respirar fundo, agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui, nessa mesma frequência, sintonia, que essas energias e vibrações e bênçãos do alto possam ser transformadas em boas energias para nós, para aqueles que estão necessitando. E neste momento, vamos imaginar o Mestre Jesus no ambiente onde estivermos, com toda a sua luz, com todo o seu olhar fraterno, compreensivo, olhando para cada um de nós, para as nossas dores, para as nossas imperfeições, para as nossas preocupações, angústias, que neste momento possamos ser abraçados por essa luz divina e que possamos sentir em nosso coração todo amor, toda fé, toda esperança que Jesus tem por cada um de nós, pela confiança que Ele tem no trabalho que cada um de nós realizamos aqui na Terra, a fim de que possamos aprender, ensinar e evoluir espiritualmente. Que Jesus, nesse abraço, possa nos fortalecer, nos encher de bastante alegria, saúde e paz, a fim de que possamos enfrentar todos os obstáculos que surgirem da melhor maneira possível. Também vamos pedir especialmente àquelas pessoas que estejam enfrentando qualquer problema de saúde, que elas possam ser amparadas pelo Mestre Jesus, pela espiritualidade amiga, que nesses momentos estão trabalhando incessantemente
a fim de que as pessoas possam reabilitar a sua saúde física, emocional, mental, a fim de que possam continuar a sua jornada aqui na Terra. E neste momento, a oração que ele nos ensinou, vamos agradecer e pedir proteção e amparo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado também à nossa querida Fran por conduzir-nos, né, nesse momento tão bom de vibrações, de oração, de prece. E a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido telespectador, rádio ouvinte, o Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo, o Clube Amigos da Boa Nova reúne aí uma grande família de pessoas que colaboram, que ajudam, e você também pode fazer isso, porque 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior pode ajudar a chegar a alguém que venha a ouvir esses conteúdos, porque tem muitas cidades que não têm centro espírita, muitos países não têm centro espírita, muitas pessoas estão isoladas, sozinhas, e a Rádio Boa Nova é companhia, a TV Mundo Maior é companhia. Então ajude, vá até o site amigosdaboanova.com.br, isso mesmo. Quer falar direto com as nossas colaboradoras e colaboradores? Tem os telefones, ó, 0800 é Brasil, é gratuita a ligação, 0800 12 018 38. E tem também o telefone fixo, que é o 11 2458 3214. Você também quer se comunicar pelo WhatsApp? Olha, ótimo, seu smartphone, você entra com mensagem de voz, de escrita e de imagem, é o 11 97261 0272. Esse é o, não é, WhatsApp para você se comunicar. E nós temos também aquela modalidade de auxílio e de transferência de recursos, que você pode até aí durante o programa fazer essa doação. É o Pix, que é 11 97261 0272. Aí aguardamos aí sua colaboração, sua ajuda para a FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, que comanda, né, toda a comunicação da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e Editora Mundo Maior. Muito bem, Franciele, vamos continuar aqui com o texto do nosso querido Emmanuel, né, quando ele diz o seguinte, ó, jamais desanimes, né, como você já colocou hoje. Obstáculo é agente renovador, acumulando a riqueza da experiência, né? Trabalho digno é cimento espiritual na construção da felicidade. Então aí nós temos, né, que o obstáculo, a gente cai, mas quando a gente levanta de alguma forma mais experiente e com certeza renovado, né, Fran? Isso. E o que marca bastante, né, essa ideia de elevação para o serviço no bem é justamente o não desanimar, é lutar, né? Lute, ainda que, né, aí tem todas as condições adversas que a gente possa enfrentar. Mas o porquê que a gente vai trabalhar apesar das dores? Trabalhar, por que que a gente precisa fazer isso? Né? Alguém pode falar assim, poxa, mas eu não tenho que descansar, eu não tenho que ficar bem para poder trabalhar. É porque às vezes na tarefa, aquilo que a gente está incomodado dentro da gente se desfaz, né? Ou conversando com alguém dentro de um trabalho assistencial ou até mesmo na rua, a gente acaba dando aquele clique, né? Um insight. E a gente modifica o nosso pensar. Por isso que os especialistas, né, os psicólogos, né, Nana, orientam assim, a gente está triste. Ah, isso mesmo, viu? Você está triste? Entra no quarto, apaga a luz, deixa tudo escuro, coloca uma música triste e entra embaixo da coberta, fecha o olho e pensa em coisa ruim. É isso, né, que eles indicam? Não, né? Pelo contrário.
vai fazer uma caminhada, né? Pratique exercício físico. Mas eu não tô bem, mas vai praticar exercício físico. Não, pode não estar bem, mas aí você vê uma coisa que te chamou a atenção. Você vê um gatinho atravessando a rua, você vê uma flor que te lembrou a infância, você sente um aroma de um alimento, enfim, e aquilo vai despertando outras memórias. E aquilo vai fazendo bem para a gente. Então, o trabalho no bem é o mesmo. A gente vai estar chegando no trabalho e vai ver uma coisa horrível. E aí a gente vai cortar aquela coisa horrível e vai aproveitar a outra parte, né? Então, é uma tarefa mesmo assim, passo de formiguinha, mas a gente vai tentando ver a boa parte de quase tudo para a gente poder enfrentar bem a existência que nós temos atualmente. Porque se a gente focar no mal, a gente não faz nada, a gente fica imobilizado, né? E a gente fica com um desajuste total, né? Que a gente não vai sair do lugar. Então, eu não estou conseguindo andar hoje sem auxílio, de uma muleta. Então, eu vou andar com a minha muleta. Eu vou precisar tomar um remédio porque eu tô um pouco de dor nas costas. Toma o remédio, segue o trabalho, né? Não vou conseguir, não, eu só vou quando eu tiver 100%. 100% a gente não tá, né? Cada dia que a gente tá vivo, a gente também tá morrendo, né? É, a mesma, é na mesma frequência e intensidade. Eu estou vivo, mas eu também já perdi um dia, assim vai. Então, a gente precisa ter esse foco no serviço do bem, que não vai ser uma condição ideal. Isto, Franciele. Então, ele continua dizendo aqui para encerrar o texto, ó, o que é hoje? O que é hoje é sombra de perturbação. Amanhã pode ser luz e esclarecimento, segurança e harmonia. Mas para isso, para que isso aconteça por demonstração da força divina em nossa fraqueza humana, é necessário olvidar ou esquecer a nós mesmos, procurando servir. Que bonito. Então, Fran, até nesse último trecho aí, eu queria que você comentasse, porque a gente já daqui a pouquinho está chegando ao final, suas últimas considerações, né, de um realmente texto muito importante aqui do Emmanuel, para que a gente não desista de servir, né, Fran? Verdade, Nando. Eu vou lembrar aqui também de Jesus, né? Jesus tem uma frase que ele fala para Pedro, né? Pedro, tu dormes? É um despertar, né? Essa mensagem vem como um despertar para o serviço no bem, que a gente já sabe que nós não teremos, por exemplo, né? A aposentadoria para praticar o bem. A gente tem que fazer enquanto a gente está trabalhando, com milhares de tarefas, né? Que a gente tem que desempenhar. E fazer o bem, às vezes, é você ser compreensivo com alguém da sua família, né? É você não responder na mesma altura que a pessoa que te agrediu, é você tentar não ofender outras pessoas. Isso é a prática do bem. Às vezes a gente acha assim, poxa, eu não faço nada. Até tem uma história sobre rosas, né? A pessoa, ela falou que ela não fez nada na existência inteira, que ela estava muito preocupada e angustiada porque ela não tinha feito o bem fora de casa. E aí, né, a espiritualidade, né, através da intuição, mostra para ela que ela havia doado muitas mudas de rosas para várias pessoas que haviam pedido. E aquelas flores, elas geraram, né, diferentes emoções, sentimentos nas pessoas que receberam essa muda. E aquilo foi decisivo quando ela desencarnou. Por quê? Aquelas vibrações de amor depositadas em cada uma das mudas foram ofertadas a ela mesma. Então, ela nunca saiu de casa para ajudar e praticar o bem. Isso era a angústia, né, de muitas donas de casa, mães, né? Então, é importante a gente ver isso. Qualquer bem que nós fizermos vai ser aí ofertado a nós, né? Então, isso é muito interessante. Que bonita história, que beleza para encerrar nosso programa aqui e dizer para você que você pode mandar sugestões, você pode mandar perguntas e temas aí que você quer que a gente traga no programa e mandar recadinho aqui para a equipe do Alvorada. Anote os telefones aí, ó, 0800 979 5011 e 11 2457 5011.
Gratidão aí, Fran. Obrigado, né, por trazer com a gente esse tema aí, Se Quiseres Servir, do Emmanuel, né, com a psicografia do Chico. Obrigado pela sua presença aí, viu, Fran? Eu que agradeço, Nando. Um abraço a todos aí que nos assistem. É isso aí, ó. Muita paz, muita luz. Esperando você no próximo programa Alvorada. Mande um recadinho, a gente fica, né, sempre esperando aquele recadinho e aguardamos você. Então, muita paz, muita luz, muito amor. E agora, Fran, aquele tchau, tchau tradicional nosso. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.